Então, muito bem-vindo a todos, muito obrigado novamente. Hoje nós estamos indo para o segundo módulo da jornada transformacional. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o crescimento pessoal e o crescimento profissional inerente a todo e qualquer ser humano, toda e qualquer área. Não interessa com o que você trabalha, não interessa se você, inclusive, nem trabalha, mas interessa que sua vida esteja pujante e que sua vida faça sentido na vida de alguma pessoa. Então, você tem condições, sim, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa que pode transformar não só a sua vida, mas a vida de toda e qualquer outra pessoa que esteja próximo a você, né? A nossa metodologia toda da jornada transformacional, ela vem baseada num programa, num desenvolvimento que John Maxwell fez através dos relacionamentos humanos. Ela já tem mais aí de 35, 40 anos que ela vem sendo posta no mundo inteiro, com mais de 25 milhões de pessoas já encampadas nesse movimento, e ele começou exatamente com esse dizer que está aí, é uma frase bastante conhecida dele, vários dos livros de John Maxwell cita, porque a base, a fundamentação de tudo isso é o pilar principal, ou seja, ele desde quando ele começou o processo, ele nunca focou em ter seguidores, multidão, né? Ele nunca focou em criar um networking simplesmente por ter contatos. É o que muita gente hoje, eu comentei na vez passada, busca fazer nas suas redes sociais. Eu tenho 1.000 contatos, 2.000 contatos, 10.000 contatos. Isso, na verdade, no final do dia, no final da sua caminhada, no andar, na sua jornada, possa não representar muita diferença. Porque você pode ter 10.000 contatos nas suas redes sociais, mas o quanto você influencia essas pessoas, o quanto você gera conteúdo para essas pessoas, o quanto você interage com essas pessoas e o quanto você recebe dessas 10.000 pessoas, né? Vários estudos sociais, relacionais, já têm demonstrado que, no máximo, se a gente for muito habilidoso, no máximo a gente consegue interagir muito bem com até 20, 25 pessoas, não mais que isso. A gente consegue relacionar, trocar, contribuir e interactuar com até 25 pessoas. Mais que isso, é perda qualitativa e não existe um relacionamento intencional. Pode haver um relacionamento ocasional, né? E aí depende do propósito e depende da razão. Então, qual é o propósito, qual é o alvo do John Maxwell? E é o nosso, é a minha proposição de valor para vocês, é que esse movimento, que esses contatos, que esses relacionamentos, que essa multidão, ou seja, que essas pessoas que a gente começa a ter como relacionamento, na verdade, se transforme num movimento virtuoso no sentido de gerar valor. Então, se hoje, aí eu convido a vocês, se hoje você tem no seu Instagram 300 pessoas como contato, será que essas 300 pessoas você consegue ter uma certa troca qualitativa com elas? A mínima que seja, você não precisa ser o melhor amigo, nem essa pessoa ser o melhor amigo, mas você consegue qualitativamente trocar informação, trocar relacionamento, trocar desenvolvimento. É isso que a gente precisa ao final das contas, porque senão você vai vendo que várias pessoas vão passando, vão ficando para trás, talvez pessoas inclusive interessantes, talvez pessoas inclusive com uma bagagem que pode fazer diferença na sua vida, e talvez a sua vida, a sua bagagem possa fazer diferença na vida de uma outra pessoa. Mas, por a gente se preocupar muitas das vezes com multidões, a gente esquece de refinar a qualidade dos nossos relacionamentos. E, Márcio, o que isso tudo a ver tem com o crescimento pessoal e profissional? Tudo. Porque se eu cresço, se eu me proponho a crescer, se eu me predisponho a desligar as chaves do meu coração, e aí é um convite que eu faço aqui agora novamente a vocês. Quem entrou, a gente estava batendo um papinho no início, então quem entrou logo depois, eu peço que todos desliguem as suas chaves dos seus corações. Ou seja, agora nós vamos conversar em grupo, mas o que eu vou falar só serve para você que está ouvindo, para mais ninguém, inclusive só você que está ouvindo que vai receber o que eu vou falar. Então desliga aí o seu coração, desliga aí os seus conceitos um pouquinho, para que vocês possam se permitir a receber a qualidade dessa informação. Vocês é que vão avaliar no momento em que vocês estão, se faz sentido ou quanto vai fazer sentido hoje ou daqui a pouco, porque eu não tenho dúvida, em algum momento, tudo que nós vamos falar aqui vai fazer um certo sentido. Como na semana passada, eu queria convidar vocês a assistir um vídeo. Antes do vídeo começar, o vídeo é em inglês, não tem jeito, porque esse convidado nosso ele só fala inglês. Agora esse vídeo vai ter áudio, né? Semana passada não tinha, agora vai ter áudio. Mas vai ter, vocês já estão vendo aí no rodapé da tela, vai ter a legenda em português. Então vamos começar.
when you're in school, when you're growing up in life, it actually sort of matters to people how you look. And then it matters to you because it matters to others. And the fear that we have is that we're going to be alone, that we're not good enough. And, you know, we have to change ourselves. And, you know, so many people put me down and say, Nick, you look too weird and no one's really your friend and you can't do this and you can't do that. And I couldn't change anything. It's not like just fixing my hair one day and everything's fine. I couldn't change my circumstance. I couldn't just one day wake up and say, hey, give me arms and legs. I need arms and legs. It was so hard because people put me down. And I started believing that I was not good enough. I started believing that I was a failure. That I'll never ever be somebody who people would like or people would accept. And it was so hard, man. I thought to myself, you know, I can't go on the soccer field like everybody else, and I can't ride my bike, and I can't skateboard, and all these sort of things. And I started getting depressed. I thought, what kind of purpose do I have to live? I mean, are you just here to live to die? I mean, is there not a purpose for me? Is there not a purpose in life? And I had questions and no answers. And I asked my mom and dad, why did this happen? I asked doctors, why did this happen? And they don't know. There are some things in life that are out of your control that you can't change and you got to live with. The choice that we have, though, is either to give up or keep on going. I want to ask you, what are you going to believe? Are you going to believe in yourself? Are you going to believe everybody else's judgment on you? How did I get from depressed to who I am today? Because I tell you, I was depressed. When I was age 8, I used to concentrate on the things I didn't have. I wish I had arms and legs, and I wish I could do this. But what can I do? You see, I have a choice. I can either be angry for not having arms and legs or be thankful for my chicken drumstick. And I'm traveling around the world. It's amazing. But I had to ask myself a couple questions. And the first question was really, who am I? Who am I? I'm Nick Vujicic, but who is that? Because there's nothing good about having no limbs. But I love my life. Do you want to know why? Because I've seen the purpose. When you see me for the first time, many of you felt sorry for me. Do you feel sorry for me anymore? No. Why? Because you know who I am. But don't you remember I have no arms and no legs? Would you want to be my friend? Experiências, circunstâncias, propósitos, limites. Provavelmente vocês anotaram aí um monte de palavras. E essas palavras todas são inerentes à vida de qualquer um de nós, né? A doença chega em algum momento, a ruptura de relacionamento chega em algum momento, a morte, ela vai chegar em algum momento para todos nós e para todos que nos circundam. Então, circunstâncias, limites, incapacidades, descontentamentos, tudo isso está ao nosso redor. Qual é o grande desafio através de tudo isso? A capacidade de lidar com as experiências, né? Nick Vujicic esteve no Brasil já por 3 vezes. Nós estamos tentando trabalhar aí para que ele volte novamente, mas estamos aguardando o momento certo para criar um evento certo para levá-lo. A agenda dele, a gente só consegue para 1 ano e meio na frente, só para vocês terem uma ideia. Lógico, por questões da limitação física dele, ele não se movimenta tão simplesmente como qualquer outra pessoa. A gente precisa de bastante antecedência. Para movimentar com ele, tem uma série de cuidados que precisam ser feitos. Mas é uma pessoa fantástica a gente poder tê-lo aí no Brasil novamente, né? Essa é a família do Nick, a despeito de toda a circunstância, de tudo que ele colocou. Eu convido a vocês a segui-lo no Instagram. O nome é do jeito que está escrito aí em negrito, Nick Vujicic, tá? Vujicic com J. Nick Vujicic, fala Vujicic, escreve Vujicic. Sigam ele no Instagram, tem muito conteúdo, tem muito testemunho, muito compartilhamento, muita palestra de impacto, muito aconselhamento de vida. Ele é uma pessoa... não tem como a gente falar do Nick sem falar de Deus, respeitando toda e qualquer forma de crença, mas não tem como, porque se a gente for pensar numa pessoa que tenha nascido da forma com que ele nasceu, e vocês tiveram a oportunidade de ver desde pequenininho aí no vídeo,
Ele não se limitou a fazer nada, se propôs a simplesmente fazer tudo e viver as experiências totais que lhe foram propostas. Então, ele andou de skate, ele mergulhou, ele fez natação, pulou de paraquedas, andou de bicicleta, andou de carro, ele fez absolutamente tudo. Você vê a família maravilhosa que ele tem, essa é a foto da família dele. Eles tiveram 3 partos e 4 filhos, ou seja, para quem é bom de matemática, as 2 menininhas são gêmeas, inclusive, né? Quem de nós aí conseguiu fazer filho gêmeo? Muito pouco, talvez, ou talvez se bobear nenhum de nós que estamos aqui. Eles têm filhos gêmeos, né? E ele, na verdade, ele foi tocado por uma experiência divina, um relacionamento direto com Deus, e isso trouxe para ele todo o propósito de vida. E, na verdade, a partir do momento que ele se encheu do propósito de vida dele, aquilo transbordou. E aí, o transbordar, hoje, ele palestra, principalmente, ele é focado para a área de jovens de John Maxwell. Então, ele palestra, lógico, ele faz palestras para o mundo inteiro, para quem quer que seja, a audiência que se reúna, mas ele é muito focado para jovens, porque é uma idade crítica dos diversos desafios que a gente tem que tomar decisão enquanto jovens, enquanto decisão de vida, enquanto decisão das diversas decisões que a gente tem que tomar. E ele consegue romper essa barreira da tomada de decisão, exatamente apresentando as circunstâncias da vida dele e as conquistas que ele precisou enfrentar através de tomadas de decisão. Então, isso é fantástico, né? Hoje ele visita o mundo inteiro, tratando e abordando a significância, ou seja, se você for ver, na verdade, ele não conseguiria fazer muita coisa a não ser compartilhamentos, né? Porque fisicamente ele tem todas as limitações que o impedem de uma série de coisas. Mas hoje ele já escreve livros, hoje ele já dá aula, hoje ele participa de processos eletrônicos de multiplicação de conhecimento. Lá no Instagram vocês vão ter a oportunidade de saborear, vamos dizer assim, diversas ministrações do Nick, tá? Ele vive verdadeiramente por paixão e por amor ao que ele faz. Então, assim, por que eu tomei a liberdade de trazer o Nick para a gente poder falar de conhecimento, né? Porque alguém de crescimento, desculpa. Alguém pode perguntar, poxa, mas o que isso tem a ver? Na minha concepção, quando eu tive a oportunidade de assistir as palestras dele, para mim, automaticamente veio na minha cabeça. Porque muitas vezes eu ainda fico, mas ficava muito mais, hoje menos, mas ainda fico me limitando às barreiras que surgem na minha vida, às circunstâncias que são apresentadas. Porque eu não posso, eu não consigo, eu tenho uma certa dificuldade, a minha cabeça já não entende muito, o meu dinheiro não dá, poxa, é longe, como é que eu vou fazer? Pô, tem que sair daqui, tem que ir para lá. Enfim, nós somos assim. Nós recebemos as circunstâncias da vida e muitas vezes aumentamos essas circunstâncias através das autobarreiras que nós próprios geramos nas nossas vidas. E a partir do momento que você conhece o Nick e entende como ele venceu as barreiras dele, e através de simplesmente amor, determinação e propósito, aí você começa a realmente desligar as chaves do seu coração. Ou seja, você começa a diminuir a sua autobarreira e entender que, na verdade, você é potencializado naturalmente. Nós somos potencializados naturalmente. Nós somos sem vergonha e acomodados, que a gente acha assim, já que eu não preciso falar inglês, para que eu vou estudar? Mas já imaginou se você falasse inglês, o quanto seu horizonte aumentaria? Alemão, sei lá, qualquer língua. Já imaginou se você tivesse a habilidade de se aperfeiçoar, de crescer ou desenvolver numa série de outras tarefas ou atividades ou qualificações que você está acomodado nesse momento? E eu estou falando de novo, tudo que eu estou falando aqui para você serve para mim porque eu me faço esses questionamentos semanalmente, diariamente, porque diariamente nós temos barreiras diárias que podem nos impedir de nos levar a um ambiente de satisfação. E para a gente romper, não tem outro jeito. É através de transformação da nossa forma de fazer. E essa transformação é que vai trazer o crescimento. Tá? O Nick, como eu já comentei, ele faz parte da equipe de John Maxwell Team, ou seja, ele é um dos coordenadores dos programas de jovens para o mundo inteiro. E hoje ele está muito dedicado, principalmente, em jovens, porque é a faixa etária que tem começado a se desviar dos estudos, a entrar nas drogas, enfim, fugir, vamos dizer assim, do que seria um comportamento
tradicional, normal. Eu não quero aqui criar ou gerar nenhum desconforto a nada ou nenhum conceito, muito menos a ninguém, mas ele procura fazer com que esses jovens e esses pré-adolescentes e adolescentes realmente sigam a trilha dos estudos, do ensino, porque não tem jeito ainda, é através do ensino que a gente se qualifica. Você vê a Pluri. A Pluri é o que é porque, lógico, o clima relacional, as pessoas quando se conhecem, isso é fantástico. Ou seja, quando a gente for falar semana que vem sobre relacionamento, talvez vocês é que venham dar aula, porque vocês realmente demonstram o que verdadeiramente é o relacionamento. Então, isso é fantástico. Mas para a gente alcançar isso é através de conhecimento. E o conhecimento ainda vem da metodologia didática de aprendizado. Ou seja, a gente precisa estar conectado, a gente precisa conhecer o que está sendo ministrado e é através disso que, na verdade, nós vamos crescer e fazer diferença. Agora, eu queria parar um minutinho com vocês para que vocês tomem nota, tirem foto dessas perguntas, porque são essas perguntas que vão fazer com que vocês exercitem com vocês próprios o desligar de chaves do coração. O que eu falo coração? Não é o coração físico, esse músculo que pulsa no peito. Não. O coração é o lugar onde você deposita os seus sentimentos. Né? Então, a gente vai usar aqui alguns termos como o racional, a mente e o coração. Né? Então, eu vou apontar o racional para a cuca e o coração para o peito, mas não necessariamente eles podem estar nesses lugares, talvez até invertidos em muitas pessoas. Ou seja, o racional é onde aquilo você toma decisões sem levar em conta as áreas sentimentais. E o coração é onde, na verdade, você vai tomar em conta algumas decisões simplesmente pelas áreas sentimentais, porque principalmente quando a gente for falar em relacionamentos pessoais, interpessoais, primeiro você considera os sentimentos, para depois considerar a racionalidade. Né? Dificilmente uma pessoa começa um relacionamento com outra através de conceitos racionais para depois adentrar nos conceitos sentimentais. Normalmente, nós começamos Eu vim para Pluri por sentimento, depois por racionalidade. Hoje estou racionalizando com vocês, mas o que me trouxe para cá foi o sentimento, né? A significância, o amor, o carinho, a paixão e a vontade de contribuir com vocês. Então, pode fazer esse exercício. Normalmente a gente se relaciona com alguém primeiro por sentimentalismo, né? Sentimentos e não racionalidade. Então, eu faço essa pergunta para vocês, aí a gente vai parar aqui uns 3 minutinhos só, para que vocês rapidamente pensem em possíveis respostas. De novo, não vou pedir para que ninguém responda, vocês não vão mostrar as respostas para ninguém, esse exercício é individual. Né? Eu estou falando só para você que está me ouvindo. Quem é você de verdade? Dentro do seu coração. Você, hoje, nesse momento, é uma pessoa como o Nick, naquele momento? Ou você é uma pessoa como o Nick, neste momento? Ou seja, você é uma pessoa que está cheio de limitações, está cheio de barreiras, está com depressão, está estancado em algum lugar, está parado, você hoje está parado, está limitado por força de alguma circunstância? Ou você hoje está a pleno voo, ou seja, você se desamarrou já, você está sentimentalmente tranquilo, você é uma pessoa que está muito bem resolvida, entendendo e sabendo no contexto onde está, o que está fazendo e para onde vai. Né? Então, essa primeira pergunta é isso. Quem é você de verdade hoje? E como isso está dentro do seu coração? Está resolvido? Ou existe pendência? Por quê? A gente vai ver aqui daqui a pouco como disparar isso aí, tá? Outra, quais são as suas limitações? O que te inibe hoje de alcançar os seus sonhos? O que te inibe hoje, nesse momento, de realizar o que você tem planejado? Quantos dos seus planos não deram certo? E não deu certo, na maioria das vezes, por causa de você mesmo? Ou a gente seria capaz de culpar o destino, as circunstâncias ou o cenário que nos cerca? O quanto de nós, o quanto eu posso interagir ou interferir verdadeiramente na realização dos meus planos? Né? Então, quais são as minhas limitações? Quais são as suas limitações hoje, diante dos seus planos, dos seus desejos e do seu cenário? Muitas das pessoas, e hoje lotam consultórios de psicólogos, a gente sabe disso, a gente conversa com vários deles, são por causa do que viveu na infância ou na juventude. E muito provavelmente a gente já escutou várias vezes, né? Que você não consegue, você é um limitado,
você é um incapaz, você não tem condições, você é fraco. Ah, você que admira aquela pessoa, você jamais chegará nem perto do que ela é pela característica que você tem. Você fala muito ou você fala pouco, você não sabe escutar, você é intransigente, você reclama demais. A gente escuta isso muito na vida, né? Mas vamos começar a tentar encarar isso com outros olhos, ao invés da gente ver isso como negatividade, como limitadores de fatores para o nosso crescimento, como inibidores do nosso mover. Talvez isso seja a escola que a vida está te permitindo, porque se você souber driblar isso aí, não tenha dúvida que você vai chegar e vai alcançar. Então, Nick fez isso. Tem dúvida que ele não tem 2 braços? Tem dúvida que ele não tem 2 pernas? Tem dúvida que ele jamais correria atrás de uma bola? Tem dúvida que ele jamais andaria de skate? Tem dúvida que ele jamais escalaria uma montanha? Ele fez tudo isso. Porque ele não aceitou o você não pode, você é incapaz, você é limitado, você não tem condições como contexto para a vida dele. Ele entendeu aquilo como um desafio para a vida dele. Então é aí que eu deixo a pergunta para você, se você já escutou e se você já ouviu que não consegue, é incapaz e é limitado, transforma isso num aprendizado e num ensinamento. Respondendo essas perguntas, você vai driblar essas circunstâncias e com certeza vai alcançar os seus alvos e objetivos e a gente vai ver daqui a pouco como fazer isso. E quais as circunstâncias que te cercam como barreira hoje, né? Hoje, logicamente, a maior delas, o que está aí na mídia o tempo todo é o Covid. O Covid realmente ele veio para criar um novo modelo, ele veio para impactar o que a gente fazia, da forma com que fazíamos. Então, o Covid hoje ele pode ser a muleta, na verdade, de uma série de explicações que a gente tem dado, ou de uma série de limitações que a gente tem nos proposto, né? E que a gente use isso como criatividade para transformar, na verdade, isso. O desemprego, a falta de recurso financeiro, a falta, talvez, de um relacionamento amoroso que me engrandeça ou que me conduza a uma esfera de completude pessoal. Enfim, a gente pode usar a desculpa e a circunstância que a gente quiser que esteja fora da nossa vida. Mas ela não pode te impedir, na verdade, porque as circunstâncias sempre estarão lá. Elas sempre estarão do lado de fora nos cercando. O que nós temos que fazer é transpor, é passar por cima delas no sentido de tratá-las, entendê-las e superá-las. Na verdade, essas circunstâncias precisam ser superadas através de atividades ou comportamentos positivos, tá bom? Guardem essas perguntas sempre vão ser bastante interessantes para a caminhada da sua vida. Alguns de nós que estamos aqui hoje não viu minha introdução semana passada. Eu continuo sendo, na verdade, né, executivo de companhias de tecnologia. Fiz isso por 28 anos no Brasil, eu já moro há 5 anos aqui na Flórida, Estados Unidos, e desde que eu cheguei aqui, eu me dediquei muito, desde o meu início de carreira, eu me dediquei muito ao relacionamento interpessoal, seja ele pessoal ou profissional. Isso é a paixão que move meu coração. Eu amo estar com pessoas, amo muito estar com as pessoas que eu conheço, que eu gosto, e amo demais também conhecer pessoas novas, interagir com pessoas. Vários de vocês que já estão aqui, nós já estamos conectados, inclusive interagindo através do LinkedIn e do Instagram. Aqui embaixo da tela vocês têm aí minhas formas de conectar comigo. Meu Instagram é @MárcioAlmeidaJMT, John Maxwell Team. Facebook, Márcio Almeida. E no LinkedIn, Márcio P. Pirro de Almeida. Pode falar comigo, eu respondo, se não no mesmo dia, no dia seguinte. Tudo que vocês precisarem compartilhar, compartilhem. Tudo que eu puder ajudar com informação, eu estou sempre à disposição. Porque eu entendi já há vários anos da minha vida que relacionamentos saudáveis são a grande virtude da vida, porque é através disso que nós nos movemos, nós crescemos e nos desenvolvemos, não só para um mundo melhor, mas também para alcançarmos o nosso sonho. Vamos crescer? Quem quer crescer? Crescer é bom, é ótimo, mas dói. Para crescer, dói. Prepara aí o coração, porque dói. Sabe por que para crescer dói? Porque nós vamos descobrir que para crescer, a partir de agora,
Se você deseja verdadeiramente crescer, se você deseja verdadeiramente transformar e transpor quem você é para um estágio melhor, ou seja, uma versão melhor de você mesmo, você tem que deixar para trás a versão velha. E deixar para trás dói, porque você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que sair do seu status quo, você tem que sair da sua rotina, você tem que deixar para lá atos, atitudes ou comportamentos que você tem para criar novos. Mas hoje nós vamos ver que existe uma forma bastante fácil até de fazer isso. Basta fazer uma coisa, que eu vou falar só no final. Se eu falar agora, não tem graça, né? Eu queria ler com você, existem vários conceitos, tá, de crescimento. Se você der um Google aí, você vai achar infindáveis conceitos e orientações a respeito do crescimento pessoal e profissional. Logicamente, eu sou um seguidor por amor, por entender que faça sentido, fez sentido total na minha vida, transformou a minha vida. Eu sou quem sou hoje como homem, como profissional, como executivo, como pai, como amigo, como primo, que tem minhas primas aí, enfim. Eu sou diferente porque eu transformei a minha vida. Eu saí do meu status quo, eu deixei para trás o Márcio antigo e fui assumindo as novas versões do Márcio, porque eu fui descobrindo que pode existir um Márcio melhor. E eu não tenho dúvida que existe uma versão melhor de você, a 2 passos adiante de você. Basta você olhar para frente e se mover na direção de você mesmo melhorado, tá bom? Eu uso esses 2 conceitos de John Maxwell porque, para mim, eles englobam tudo. Vamos ler junto aí, ó. O que é crescer? Primeiro aí é o que está no quadro negro. Se você quer crescer, suba. Parece óbvio, mas como é que você sobe? Associe-se com pessoas cujas realizações superem as suas e modelam o crescimento que você deseja. Para que você cresça, o ideal é você ancorar numa pessoa que seja, entre aspas, maior que você, não de tamanho, mas que você olhe e diga, essa pessoa tem feito diferença. Essa galera da Pluri tem andado numa trilha diferente. Por isso que eu estou ancorado aqui com vocês. Eu quero crescer, eu quero melhorar. E tem idade, tem característica, tem condição para crescer, basta estar vivo. Inclusive, esse moço que nós vimos agora, quando ele era ainda antigamente, além de não ter maturidade, não ter os braços, as pernas, tinha um problema emocional no coração dele fortíssimo, que era a rejeição e a negatividade. O que ele fez? Superou. Hoje, o que ele é? Um ícone. O mesmo cara, sem braço, sem perna, sem perspectiva, sem circunstância, sem condição. Hoje ele é o ícone. Ele saiu do nada, do derrotado, e a gente ouviu isso na fala dele, inclusive dito por familiares dele, e hoje ele é um ícone mundial, esse cara. É a mesma pessoa. Só que o que ele fez? Ele transformou as perspectivas dele, ele superou tudo aquilo que ele recebeu de negativo, ele entendeu que se ele transpusesse aquilo, ele seria uma pessoa grande, ou seja, diferenciada, um ícone, um destacável. E todos nós que estamos aqui hoje podemos ser, desde que a gente entenda que seguir uma pessoa grande não significa ter idolatria simplesmente por ela. É entender o que ela fez, como ela fez e para que ela fez. A grande razão, o grande gatilho é para que ela fez isso? Para alcançar o quê? E esse é o gatilho que vai disparar no seu coração. A partir do momento que você identificar que deseja crescer e se conectar com pessoas maiores, e pessoas maiores significam pessoas que possam estar fazendo diferença em alguma área, em alguma esfera que para você faça sentido. Então, olha para essas pessoas, né? Se a tua praia é a música, e a praia que eu estou falando não é trabalho, não é profissão, é a praia daquilo que toca o seu coração. O amor que toca o seu coração é a música, você vai olhar para aqueles que fazem grandes e boas músicas. Se o teu amor é lidar com gente, você vai olhar para aqueles que têm arrastado realmente um volume grande de pessoas que têm se transformado e se sentido bem. Se o seu amor é conquistar o espaço aí para a área espacial, você vai se conectar com aqueles que estão fazendo a transformação do modelo espacial. Enfim, primeiro, descubra qual é o amor do seu coração.
e ali você, a taxa começa a se ligar em pessoas grandes, ou seja, pessoas que estão se destacando nisso. Hoje em dia você consegue em qualquer lugar do mundo. Eu não sei quantos de vocês tiveram oportunidade de estar com o Nick Vujicic. Talvez poucos de vocês, ou talvez nenhum, não sei quantos de vocês foram na apresentação dele aí no Brasil. Mas agora vocês têm condições de estar com ele todos os dias, porque todos os dias ele publica alguma coisa. Para aqueles que se tocaram que a mensagem dele faça sentido, você já pode atachar com ele já no Instagram. E já se conecta e já começa a entender o que ele faz, como ele faz, por que ele faz, qual é o propósito, a razão. E vai construindo o seu. Não tenho dúvida, você vai crescer, você vai sair da onde você está e você vai para um patamar diferenciado. Ou seja, você vai crescer, você vai se associar e começar a realizar coisas muito além daquelas que o seu sonho designava. Segundo conceito que eu acho fantástico do John Maxwell e que engloba também o conceito do crescimento. Vamos lá juntos. A diferença entre o lugar onde nós estamos hoje, agora, quem é você hoje, o que você está fazendo hoje, quais são os sentimentos do seu coração hoje. A diferença é entre esse lugar e o lugar onde desejamos estar, onde a gente gostaria de estar, gostaria de ser, é criada pelas mudanças que estamos dispostos a fazer em nossas vidas. Por isso que eu falei, desliga as chaves do coração. Quanto mais mudanças você identificar que você precisa fazer, mais rápido você começa o processo e mais rápido você se desenvolve. E não tem jeito, o desenvolvimento vai passar por buscar novos conhecimentos, fazer novos contatos e se relacionar com gente maior que você de novo, na estatura, maior que você de novo. São aquelas pessoas que estão movendo e fazendo diferença naquele cenário que elas estão envolvidas. Tá? Isso é fundamental. Aqui eu deixo para vocês a dica do livro de John Maxwell que fala sobre crescimento. Esse é um top seller, ou seja, é um dos livros mais vendidos no mundo em termos de mentoria e em termos de desenvolvimento pessoal e profissional. Vai ficar na apresentação, vocês vão receber isso. Pode dar um Google aí, vocês vão comprar esse livro aí no Brasil, dependendo das livrarias digitais que vocês acessam, vocês vão ter preços aí de 10, 12, 14 reais, muito provavelmente, até no máximo 25, 30 reais, não mais que isso, tá? Provavelmente entre a faixa aí dos 20 reais vocês vão conseguir esse livro. São 15 leis do relacionamento, são 15 leis, porque o John gosta muito de trabalhar com essa metodologia das leis, dos conceitos e dos pontos, porque ele começa a fincar pequenos pins, né? Pequenas marcações na nossa capacidade intelectual de absorção de conhecimento. Então, ele foi muito sábio em criar essa metodologia. É um livro para autodidata, então, realmente, quem tem o sabor de deglutir um livro, quem tem a disciplina do estudar, porque ele tem um conteúdo bastante denso, mas numa linguagem muito simples, pode ir sozinho, manda bala, porque você vai se autodescobrir um potencial retido fantástico. E a gente faz, na verdade, masterclass com eles, ou seja, a gente faz classes bastante profundas de imersão nos conceitos. São 16 encontros, são os 15 capítulos, mais um encontro final de resumo e de alinhamento. Isso é a partir do momento que as pessoas já decidiram. Isso não é um encontro para você, vou analisar se eu quero ou não. Você já tomou a decisão que você vai se transformar, você vai se modificar e você quer rumar no sentido de se autotransformar. Aí a gente faz encontros sobre isso e a gente mergulha profundamente. O ideal é nós fazermos sempre presencial, mas com toda essa pandemia, se for o caso, depois, se a Pluri tiver interesse ou as pessoas da Pluri manifestarem interesse, a gente pode discutir para tentar fazer isso de forma virtual. Porque o compromisso desse propósito do livro é que a gente esteja junto os 16 encontros e não haja desistência. Então, a gente tem que estar firme nesse propósito, bater um papo antes para definir a caminhada. Não tenho dúvida, quem entra no primeiro capítulo e sai no 15º, já sai completamente transformado, as suas perspectivas mudam completamente. Tá bom? Márcio, sim, senhora. Posso te interromper antes de você ir para o próximo slide? Pode. O Edmilson fez uma pergunta aqui que eu acho que talvez ele expressou que muitas pessoas, a inquietação de muitas pessoas aqui. Tá. Como descobrir qual é o amor do seu coração? Muito boa pergunta, Edmilson. Eu vou dizer para você que não é fácil responder,
A não ser que você seja, logicamente, e a grande maioria das pessoas que estão na Pluri já tem essa perspectiva do propósito, que a Pluri vem trabalhando bastante isso, com a felicidade, com o propósito, com os temas mais ligados ao emocional. Você pode fazer isso através de 2 caminhos. É o autoconhecimento, e aí você precisa se abrir com você mesmo, você precisa ter intimidade com você mesmo. Tem muitas pessoas, a gente falou no encontro passado, característica nossa do ser humano, a vitimização, né? Nós nos colocarmos numa situação, muitas vezes, pé atrás com nós mesmos e justificarmos as coisas ruins da nossa vida com as circunstâncias que nos cercam. Então, a primeira resposta seria o autoconhecimento e autopreparação para isso. Como é que você faz isso? Se conhecendo, entendendo as suas fortalezas, entendendo o seu momento, entendendo a sua circunstância, entendendo os seus sentimentos, e isso vai disparar dentro de você o seu amor, ou seja, o que o seu coração verdadeiramente ama fazer, né? O que você, Edmilson, e cada um de nós, eu estou falando Edmilson porque ele maravilhosamente prontificou a fazer a pergunta e eu agradeço imensamente, mas o que você que está me ouvindo verdadeiramente ama fazer. Eu vou usar o meu exemplo, porque eu não tenho problema nenhum com isso, eu abro isso em toda palestra que eu dou e todo lugar que eu vou. Eu não tive opção de vestibular. O que eu amava fazer, o meu desejo de carreira era ser piloto militar. Na época que eu fui fazer o teste em Pirassununga, na Escola das Forças Armadas da Aeronáutica, naquele momento eu usava óculos. E naquele momento, a legislação naquele momento proibia quem usava óculos de fazer a correção para ser piloto. Hoje pode, naquele momento não podia. Então eu não tive condições e eu sempre tive meus pais muito presentes na minha vida, muito participantes da minha vida. E voltando para casa, eles sentaram e falaram: e agora, meu filho, o que você vai ser? Eu falei: nada. Eu não tenho nada para ser, o que eu queria ser era piloto. E meu pai falou: nada, não tem como, né? Você precisa produzir, você precisa ser alguém e passar a representar algo dentro da sociedade que você vive. E eu falei: pai, não tem nada no meu coração que arda, mas eu estou aberto a alguma coisa que possa me dar alternativas que eu possa escolher em algum momento da minha vida. E ele me deu 2 opções, que seria o direito e a administração de empresas, por ter amplitude da aplicação tanto do direito quanto da administração de empresas. E optei pela administração de empresas e fui fazer os vestibulares, passei em alguns dos vestibulares, optei por uma das faculdades e ingressei na área, sem ter paixão nenhuma pelo que eu fazia, eu confesso a vocês. No andar da carruagem, no andar do processo da minha profissionalização, eu comecei a observar que o relacionamento com pessoas, para mim, era algo virtuoso, ou seja, era fantástico. Porque eu sempre eu sou filho de militar, óbvio, né? Não tem como falar diferente. E nós fomos criados pela importância da palavra posta, ou seja, do compromisso, do que você fala não volta atrás, a importância de falar a verdade. Eu fui criado com alguns conceitos que isso, num relacionamento pessoal, faz grande diferença. Sinceridade, transparência, abertura. E nesses relacionamentos da minha iniciação profissional, eu descobri que com essa transparência, clareza, sinceridade, autenticidade, eu comecei a colecionar vários amigos que pensavam da mesma forma e isso se tornou um ciclo vicioso de amizade. Inclusive, hoje, 20, 30 anos passados, nós temos a amizade. Essas pessoas todas se relacionam. Eu tenho um relacionamento hoje, eu estou morando aqui fora e eu converso com essas pessoas no Brasil, outros estão na Europa, nos Estados Unidos. O Roosevelt, que apareceu aí na Câmara, é um desses amigos que foi feito na caminhada, na trilha, é um amigo querido, de coração, porque eu fui descobrindo que através de relacionamento eu conseguia me movimentar muito rápido e isso trazia um prazer, uma alegria. O nome que a gente dá na área sentimental de relacionamento para isso é completude. Isso dá uma completude, ou seja, é o prazer máximo da realização interpessoal. E aí, logicamente, eu não tinha os conceitos que eu tenho hoje. Eu entendi que essa era a minha praia, relacionar com pessoas. E eu tive a oportunidade na minha vida também de investir e fazer vários programas e cursos onde eu desenvolvi o relacionamento interpessoal e onde eu tive a oportunidade de iniciar, inclusive, a minha vida de palestras, né? Porque aí, através das palestras, a gente consegue conectar com muita gente.
Então, eu participei do Instituto Fundação Dom Cabral, aí no Brasil. Ele era bastante reconhecido, eu não sei como está hoje, mas não tenho dúvida que deve ser um instituto de bastante renome nesse sentido. Tem vários outros, eu estou citando o Dom Cabral porque eu participei. Conheço outros também, a gente pode citar hoje, Fundação Getúlio Vargas, enfim, vários outros. Hoje, eu até, sem medo nenhum de arriscar, eu diria que a Pluriversidade ela é uma grande plataforma para isso, tá? Para a gente identificar o nosso coração. Eu estou falando isso tudo porque não existe uma resposta simples, tá? Edmundo e demais amigos. Você descobrir o seu amor vai depender do relacionamento e da caminhada que você tem. Pessoas mais introspectivas, o seu amor está em atividades, em tarefas, em servir, em serviços, em apresentar projetos, em desenvolver plataformas, em criar, em pesquisa, é um cientista, é um cara que pesquisa, é um cara que trabalha sozinho na bancada. Enfim, a pessoa, quando é mais introspectiva, muito provavelmente o amor do seu mover, a sua gasolina que vai fazer pegar fogo, o seu crescimento, o seu explodir, é um trabalho isolado, ou seja, é um trabalho de tarefa, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho onde você vai estar isolado. Se você é uma pessoa mais extrovertida, muito provavelmente seu amor vai estar nos relacionamentos, ou seja, atividades de relacionamento com pessoas, palestras, da aula de música, da aula de ginástica, se apresentar, ir para frente do palco, vamos dizer assim. O introspectivo ele trabalha atrás do palco e o extrovertido trabalha na frente do palco. Então, estas tarefas, estes relacionamentos, esses fazeres é que vão despertar o amor e vão acender a chama dentro do coração. Não sei se eu respondi da forma que o Edmilson ou os demais gostariam de ouvir, mas no final a gente, dentro do nosso debate, aí, quando abrir as câmeras e os microfones, a gente pode falar mais um pouquinho. Mas foi isso que disparou em mim, tá? Os relacionamentos pessoais. Eu vou seguindo aqui, Paty e Rô, a qualquer momento podem me interromper, tá bom? Fatores que precisam ser considerados no crescimento do indivíduo. Eu não sei, eu não consigo ver aqui na tela, eu não sei se o Marcos Bourdon está aí com a gente. O Marcos Bourdon é meu companheiro de caminhada de life. Nós juntamos os meus 52 anos com os 20 e poucos anos do Marcos Bourdon. Eu não sei se o Marquinhos está aí, se estiver aí, dá um oi, dá um tchau para nós. Hoje eu tenho feito um processo de mentoria com ele, né? Eu tenho desenvolvido com ele exatamente esses 3 pontos. O indivíduo, as circunstâncias e o tempo. O processo de crescimento, a partir do momento que você definir, eu quero crescer, eu quero mudar, o primeiro fator que vai ser trabalhado é você, o indivíduo. Por quê? Esse fator você tem controle dele. Esse fator você vai mexer nele. Esse fator você vai sair da zona de conforto. É você mesmo que vai botar o dedo na sua ferida. Eu vou ajudar você, eu vou pegar a sua mão e vou enfiar o seu dedo lá dentro da ferida. Vai doer, mas eu vou ser só o seu ajudador. Quem vai fazer o processo é você. Não tem como. Se você falar, Márcio, eu quero crescer, mas eu quero que você faça com que eu cresça. Nós podemos tomar cerveja, comer pizza, fazer churrasco junto e nada vai acontecer. Eu preciso que você seja o gatilho do disparar, certo? Porque esse tripé é a primeira figurinha que está aí. Eu gosto, às vezes, de usar figurinha que fica mais didático. Esse tripé que alavanca o crescimento pessoal e profissional tem obrigatoriamente esses 3 itens e nessa sequência. Tem que ser dessa forma. Primeiro é o indivíduo. Não adianta a gente trabalhar o tempo com você se você não estiver pronto para entender que os tempos colaboram ou prejudicam a sua atividade de acordo com o que você está fazendo. Então, primeiro é o indivíduo. Segundo, são as circunstâncias, o cenário que você está envolvido. Uma questão social, uma questão relacional, uma questão profissional, é uma questão individual, é uma questão sentimental. Enfim, você tem que entender quais são as suas circunstâncias e você não tem controle sobre elas. Essas circunstâncias são aquelas mesmas que cercaram o Nick Vujicic. Ou seja, são circunstâncias que nós não temos controle e nós não podemos modificá-las. Nós podemos superá-las com o processo do crescimento. E, por último, o tempo. O tempo nós também não temos controle. Eu tenho, para quem não prestou atenção, não volta mais atrás o relógio. Ele só anda para frente. Cada dia que passa é um dia a menos de vida. Se você não fez ontem o que você gostaria de ter feito,
Eu tenho um grande amigo meu que diz assim, perdeu o Playboy. Então, se você tem algo para fazer hoje, faz. Não deixa para trás, não. Se você precisa falar alguma coisa, fala. Não deixa para trás, não. Se você precisa agir, toma a decisão e age. Não deixa para trás. Sabe por quê? Amanhã você não volta para hoje. Então, o tempo é algo que nós não controlamos. Ele é limitado, ele é finito e ele nos constrange à tomada de decisão. Porque se a gente não tomar decisão, a gente perdeu a passada do caminho. Tem pessoas que passam muitas vezes a vida inteira, não descobrem o seu propósito, não descobrem que tem um valor maravilhoso e podem contribuir com outras pessoas, simplesmente porque não se ligaram e não se movimentaram. Tá? Então, guarda, isso é importantíssimo. Para o processo de crescimento, nós precisamos obedecer esses 3 pontos, esses 3 fatores, e nessa sequência, nós vamos trabalhar primeiro o indivíduo, depois as circunstâncias e depois o tempo. Isso é um processo de mentoria. Hoje eu tenho feito aí com o Marquinho e outras pessoas e outros profissionais. É muito legal, mas dói. Mas não tenha dúvida, você vai sair numa versão muito melhor. E eu gosto muito desse outro desenho, que é onde a gente faz os nossos planos, né? A gente muitas vezes faz as nossas metas. Eu gostaria de... Mas a gente não define tempo, a gente não define como, a gente não define onde, a gente não define quais os recursos, a gente não define quanto eu tenho para fazer isso, de dinheiro, de disponibilidade, a gente não planeja com quem pode ser a nossa alavanca, a gente não planeja quais as circunstâncias que podem acontecer advindos desse plano, dessa meta, desse objetivo de vida. Então, a escada hoje ela representa muito bem isso, né? Harvard usa muito a escada como um programa de apresentação de resultado de projetos, e vários dos consultores, aí, vários de mentores ou pessoas que tratam com pessoas usam a escada para simbolizar, né? O crescimento, porque a escada, você pensa em crescimento, é virtuoso verticalmente para cima, e tem etapas, que são os degraus, né? Hoje eu perguntaria para você, e aí pode tomar nota olhando esse desenho aí, ó, faz essa escadinha aí no seu papel, você vai receber o material, mas só para você ir olhando e pensando, faz essa escadinha, escreve aí, ó, planejar. Eu sempre boto ela com a canequinha, porque a canequinha é o meu símbolo. Não dá para ver porque eu estou com a tela de fundo aqui, ó, mas eu estou com a canequinha da Harley. Ó. Então eu gosto muito de canequinha, então canequinha você vê que está em tudo que é desenho meu. Então anota aí, ó, planejar, fazer, repetir, persistir, e aí você chega. Não tem como você alcançar um objetivo, uma meta, um desejo e um sonho, não deixa a vida me levar. Nós falamos isso da vez passada, de novo, com todo respeito ao Zeca Pagodinho, não tem nada contra ele e nada contra a música, mas a vida não é deixa a vida me levar. A vida, se você não atentar para ela, de novo, o terceiro fator, ele é imperativo, tempo. Ele é indiscutível e ele é inegociável, né? A gente não posterga um segundo sequer da nossa vida aqui na Terra. Então, se a gente não fizer um bom planejamento, entender o que nós temos que fazer, as tarefas, os compromissos que nós temos, nós vamos tropeçar nesses degraus. Esse degrau ele pode ser mais largo, esse degrau ele pode ser mais curto, esse degrau ele pode ser mais alto ou ele pode ser mais baixo. Isso representa a circunstância. Isso vai depender da sua capacidade de planejar, de se preparar e entender quais são os recursos que você tem para crescer, para alcançar o seu alvo, para alcançar o seu objetivo, para alcançar o seu desejo. Então, existem exercícios para que a gente possa fazer de planejamento pessoal. Nós vamos entrar em algumas dicas aqui rapidinho daqui a pouco. Planejamento pessoal e profissional. O que fazer? Quais são as atividades? Quais são as tarefas? Qual é o mover que eu tenho que fazer para eu me mover dentro desse processo do meu alvo, da minha meta, né? Eu tenho coisas a fazer, eu tenho que estudar, eu tenho que assistir palestra, eu tenho que me envolver, eu tenho que me credenciar, eu tenho que me qualificar, eu tenho que me conectar com pessoas, existe um monte de coisas que nós temos que fazer. E se a gente não fizer, continuamos no mesmo status quo. E mesmo fazendo, como eu estou mudando o meu status quo, e eu começo a fazer alguma coisa nova, diferente, o que vai acontecer? Eu vou tropeçar, eu posso errar, algo pode dar certo. Por isso que eu tenho que fazer o quê? Começar a fazer com que essas novas rotinas, essas novas tarefas comecem a virar uma rotina, através da repetição. Então, por isso que eu planejo,
eu começo a fazer e eu começo a repetir essas novas tarefas para que elas virem rotina. E, com isso, eu começo a persistir nesse novo comportamento. Com esse novo comportamento, eu alcanço um novo estágio da minha vida, eu alcanço um novo patamar. Tá? Isso tudo está dentro do livro das 15 leis do crescimento, tá bom? A gente pode fazer isso junto ou vocês podem ler o livro sozinho. Significância através do crescimento. Isso é muito legal porque aí é na prática. Como é que funciona? Mudança do comportamento traz diferentes resultados. A gente viu lá na semana passada que não tem como alcançar novos e melhores resultados. Não tem como a gente ser uma versão melhor de nós mesmos se a gente continuar fazendo a mesma coisa. Já tiveram várias pessoas plurimestres aí colocando para a gente que não tem como a gente ser a mesma coisa e tentar alcançar resultados diferentes da nossa vida, pessoal e profissional. Então, o que a gente precisa fazer? Mudar, disparar o gatilho da mudança. Né? O foco sempre está nas pessoas, não adianta. A informação ela é contributiva, ou seja, a informação que a gente adquire, ela ajuda, ela consolida e ela apoia o nosso crescimento, a nossa caminhada, as tarefas, a nova rotina. Mas o que vai verdadeiramente fazer diferença, e com a jornada da vida, com o caminhar nosso do dia a dia, vocês vão perceber, eu percebi, graças a Deus, isso lá atrás, e por isso que minha vida se tornou um caminho mais virtuoso, é relacionar com pessoas. Né? Vocês podem até não saber ou não entender o que pode valer a pena ou não relacionar com o Márcio hoje, por exemplo. Vários de vocês nós já nos conectamos. Mas o que o Márcio pode acrescentar na minha vida? Nesse momento você não sabe ainda. Mas talvez a gente caminhando junto, ou você me pedindo uma ajuda, um apoio, uma informação, e a gente começando a se relacionar, e eu pedindo seu apoio, a gente se conhecendo, nessa jornada da caminhada, a gente vai descobrir que talvez eu possa abrir aquela porta que você estava esperando. A gente não sabe, até que se conheça um ao outro. Por isso que eu disse semana passada, muitas das pessoas procuram se relacionar ou criar os seus alvos de relacionamento nas comunidades em que vivem, ou seja, com as suas características pessoais similares, ou nos seus ambientes profissionais. Não esqueça de abrir o seu leque, buscar pessoas diferentes, buscar pessoas com características completamente diferentes das suas. Sabe por quê? É da diversidade de comportamentos, conhecimentos que virão as virtudes relacionais. Não tenha dúvida disso, tá? Porque quem treina, o que eu estou fazendo aqui, eu estou treinando vocês em competências. Eu estou provocando vocês a pensarem em competências, em o que eu devo fazer, o como eu devo fazer, quando eu vou fazer, onde eu vou buscar recursos. Mas, na verdade, quem ensina e quem pega na sua mão, quem vai junto com você, quem tem o cuidado e o carinho de fazer com você, na verdade, ele te ensina performance, porque ele mostra o como, aonde, né? Eu que estou aqui num encontro rápido com vocês, 1 horinha aqui, 1 horinha e meia por semana, eu estou tentando passar rapidamente para vocês competências, treinamento e provocar vocês a pensarem em habilidades e competências. Não é errado, é o tempo que a gente tem e é o recurso que a metodologia permite. Mas se nós implementarmos uma caminhada diária, e isso é legal na Pluri, porque a Pluri caminha diariamente com todo mundo junto, trocando conhecimento e experiência, é essa caminhada que vai trazer, na verdade, a performance. Que aí a gente vai pegar na mão um do outro e vai fazer o ensino da performance, o como fazer, aonde conectar, com quem conectar, e aí vai embora. Né? Por quê? Com tudo isso, a gente começa, através de um processo de influência, a gerar valor. A partir desses relacionamentos, é que aí a influência com valor, a influência positiva começa a fazer sentido. Ou seja, o que eu estou trazendo aqui num primeiro momento para vocês? Competências, provocando vocês a pensar nas competências. Né? Tarefas, ações, o que eu tenho que fazer, o que precisa mudar, em quanto tempo, metodologia, eu estou tratando pontos específicos. A partir do momento que a gente começar a caminhar junto, você me segue numa rede social, a gente troca uma ideia, você me liga e fala, pô, Márcio, eu estou numa encruzilhada aqui, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? Onde eu busco um livro, onde eu busco um conhecimento, com quem eu posso falar, e a gente começa a interagir, essa interação é através de um processo de influência natural. E a influência natural, ela tem um valor precioso, sabe por quê? Ela vem desintencionada.
Porque quando eu intencionalmente quero ajudar você, eu, na verdade, não tenho interesse nenhum na minha ajuda para você. O meu único interesse e o que vai fazer eu ficar muito feliz é o amor do meu coração em ver que a minha vida fez sentido na sua vida. Então, esse relacionamento de influência desinteressada, mas com pretensões, ou seja, a pretensão é que a sua vida mude, vai fazer essa virtuosidade começar a gerar um ciclo positivo e um ciclo virtuoso. E aí você começa a fazer isso com a outra pessoa vai fazer com mais uma vai fazer com a dois, e a dois vai fazer com a três. Ou seja, vira esse movimento transformacional, vira essa mudança de comportamento relacional. A gente diminui o que a gente estava falando, eu não sei com quem eu falei, eu acho que foi com a Sálvia, a gente já se conectou também, ela é da Pluri, a gente falando sobre ambientes tóxicos de trabalho essa semana, esses dias aí para trás. E por que o ambiente está tóxico? Porque as pessoas que estão nas gerências, nas cúpulas, elas estão preocupadas simplesmente com resultados, sem olhar para os seres humanos e entendendo que ao invés dela equipar, capacitar suas equipes de uma forma mais qualitativa e saudável, ela vai chegar nos resultados de certa forma. Pode até demorar um pouquinho mais de tempo, a gente sabe disso, mas a certeza do alcançar é muito grande. Ao passo que esses ambientes tóxicos estão empurrando, inclusive, as pessoas para mudar, né, dos seus ambientes profissionais, a sair de onde estão e buscar algo que acenda essa chama do amor do coração. Ou seja, eu quero fazer alguma coisa que faça diferença, que faça sentido na minha vida e na vida de outras pessoas. É através desse processo de influência positiva, né? E não tem como. Para você crescer, você tem que olhar lá para cima da escada. Quanto mais alto você segurar no corrimão da escada, mais fácil você tem apoio para subir. Então, busque algo maior. Busque projetos maiores. Se você vê que vai... eu não sei, porque eu não sei quem no Brasil está fazendo grandes movimentos hoje, mas você vai ver que alguém no Brasil... Teve um tempo, eu estava aí no Brasil, que um grande ícone era o Roberto Chiniachik. Roberto Chiniachik foi um cara que eu acompanhei muito de perto. Estive em diversas palestras dele, estive em várias conferências e encontros dele. Tem vários livros dele aqui na minha estante. Hoje é um cara que eu sigo. Se você olhar no meu Instagram, eu divulgo várias notas dele. Por quê? É um cara, ele perdeu o populismo, mas ele continua sendo um grande influenciador no sentido comportamental e no sentido emocional das pessoas. Então, por exemplo, eu me atachei com esse cara lá atrás, quando eu comecei esse processo todo de me autoconhecer, eu me conectei com ele e passei a seguir, né? Então, procure alguém que você olhe e faça sentido dentro daquilo que o seu coração diz que vai ser a sua caminhada. Identifique pessoas que são grandes. De novo, grandes são pessoas que têm feito um movimento reconhecido nessa área, que te acende essa chama, e comece a olhar para elas, a entender o que elas têm compartilhado, qual é o conhecimento, quais são as orientações, o que de saudável isso faça sentido, e se alimente disso. Porque se elas estão realmente nesse patamar maior, ela pode ser o corrimão da sua escada que vai te impulsionar nesse crescimento. E, para que a gente entenda o processo da influência, ou seja, tudo que acontece na nossa vida não tem jeito, a gente vai buscar pessoas. Ou seja, eu até coloquei aí que problemas normalmente nos levam a conectar, a conhecer pessoas. A gente só vai buscar a pessoa quando a gente tiver um problema. É natural do ser humano, né? Você só busca o médico. Você nunca visitou um médico, nunca pagou uma consulta ou foi numa consulta médica simplesmente para falar: doutor, eu vim aqui para dizer porque eu estou extremamente saudável, estou comendo bem, dormindo bem, estou me sentindo bem e passei aqui só para te dar um abraço. Eu não conheço ninguém que faz isso. Se alguém conseguir, faz aí, me conta como foi, porque eu também não fiz até hoje não. Mas você só procura o médico quando o quê? Está com dor, sentiu que está com problema, alguma coisa não está legal. Você só procura o psicólogo para quê? Quando você está com um problema, você está numa encruzilhada sentimental, você está sofrendo, você está com depressão, você está com uma dor emocional, você vai no psicólogo. De novo, marca aí a consulta com o seu psicólogo, chega lá, fala: meu irmão, hoje eu vim aqui, sabe o quê? Para te dar um abraço e dizer que eu estou feliz pra caramba, estou com minha vida resolvida e passei só para tomar um café. A menos que o psicólogo seja seu amigo, aí você faz isso. Mas se não for, duvido que você faça. Duvido que alguém vai ligar para mim ou vai mandar uma mensagem qualquer dia desse: mas só passei para dizer que a chama do meu coração acendeu. Ó, fiz um desafio aí, ó. O Edmilson e toda a galera aí que tocou o coração, me manda mensagem para eu saber. Pô, eu vou vibrar com você, isso é legal. Mas a gente não faz. A gente só procura alguém quando a gente está na enrascada.
Quando a gente está naquele momento em que a encruzilhada apertou, aí a gente olha para o lado e fala, quem pode me ajudar? Né? Qual é o profissional que eu vou recorrer? Qual é o amigo que eu vou recorrer? Qual é a pessoa que vai me dar uma mão aqui agora? Isso é natural do ser humano. Eu não estou falando isso para desconcertar nenhum de nós aqui, mas é para a gente analisar e entender por que o ser humano tem alguns comportamentos, né? Então, que a gente possa se antecipar a tudo isso e gerar influência saudável. Na verdade, a gente elimina tudo isso, né? E procure ser o mais efetivo possível, líder da sua própria vida. De novo, eu falei semana passada, líder não é quem tem cargo de gerência, não é quem tem cargo executivo. Líder é a pessoa que precisa tomar decisão todos os dias da sua vida. Então, não tem como, todos nós somos líderes, pelo menos das nossas vidas, porque se a gente tomar uma decisão errada, nós vamos para o buraco. Mas a gente tem a chance de praticar a tomada de decisão positiva e correta, principalmente no crescimento. Não se esqueça, o crescimento passa por a gente trabalhar aqueles 3 pontos. Primeiro, eu mesmo, o indivíduo. Segundo, a circunstância, que é inerente à minha vontade. E terceiro, o tempo, que é incontrolável à minha vontade. Porque assim a gente consegue mover dentro do crescimento do comportamento. Vamos para a prática? Vamos? Como é que a gente cresce intencionalmente? Agora sim, agora quem quiser pode ir fazendo notas aí para ir pensando, mas até amanhã, não tenho dúvida que a Rô vai deixar esse material com vocês. Eu diria até que talvez esse slide, o próximo, vocês podem deixar de forma bastante grande aí num lugar que vocês possam ver semanalmente para fazer uma autorrevisão de conceitos. A gente está fazendo uma comparação aqui agora do deixa a vida me levar e do intencional, né? A sua vida, o seu movimento de crescimento de acordo com o mover da vida, de acordo com o mover do mercado, ou o seu crescimento de acordo com a sua intencionalidade de sair da posição que você está e alcançar uma posição melhor de você mesmo? Ou seja, qual é a sua melhor versão? Em quanto tempo você consegue atingir a sua melhor versão? Né? Vamos fazer um comparativo aí. Ó. Acidentalmente, deixa a vida me levar. A gente faz planos para começar quando? Eu botei amanhã aí, mas normalmente é segunda-feira, né? A dieta é na segunda, eu vou mudar meu comportamento na segunda, eu vou cortar o cabelo na segunda, eu vou passar a escovar os dentes 5 vezes por dia na segunda-feira, eu não vou comer carne a partir da segunda, tudo é na segunda-feira, normalmente as pessoas marcam, né? Mas se eu realmente, intencionalmente, quero alcançar minha melhor versão, eu quero ser melhor, intencionalmente, eu quero ser uma pessoa diferente, quando é que eu começo? Hoje, agora. A tomada de decisão que você teve de vir participar dessa jornada não foi por mim ou pela Pluri, foi por você. E se você ainda não entendeu, que caia a ficha agora. Você está aqui porque você quis, porque você é importante e porque você vai sair em busca da sua melhor versão. Não tem como você passar por esses 4 encontros. Eu sei que às vezes eu falo alto, eu sei que às vezes eu gesticulo muito, nem olha para minha cara se não quiser. Mas não tem como você passar por essa mensagem que vai ser dada nesses 4 encontros e sair da mesma forma. Não tem como você, pelo menos, não sair pensando o seguinte: eu preciso buscar a minha melhor versão. Eu sou melhor do que eu estou sendo hoje. Eu não tenho dúvida. E como é que eu começo? Aqui eu estou deixando para vocês alguns passos para começar. Tá? Esperar que o crescimento chegue naturalmente. Tem muita gente que faz assim. De acordo com a maturidade da vida, eu vou aprendendo e vou desenvolvendo. Isso você quer dizer o quê? Quando você tiver 80 ou 90 anos é onde você vai começar a se realizar? Por que você não pode se realizar agora? Por que você não pode fazer o que você sonha para 90 anos agora? Antecipa. Lembrando que a gente não tem um controle do tempo. Quem disse que você vai chegar aos 80 ou 90 anos? O que te livraria de um acidente de carro ou de moto amanhã? Não controlamos, né? Então vamos ser intencional? Ter completa responsabilidade com o crescimento. Sou eu que defino. O crescimento não virá através da vida, da circunstância entregue. A circunstância vai nos provocar, nos movermos. Mas a decisão da tomada de mover diante do crescimento é nossa. Então, vamos partir para dentro dele. Ocasionalmente, eu posso aprender apenas com os erros. Tem muita gente que fala assim, o bom da vida é que com os erros a gente vai aprendendo. Mas você vai esperar até quando para adquirir conhecimento? Já que você está num processo de aprendendo a vida inteira com os erros. Porque nós vamos errar a vida inteira. E se a gente entender que o erro
faz parte do aprendizado, a gente pode antecipar arriscando. Quanto mais eu arrisco, quanto mais eu me dedico. Você vê, eu vim para cá, logicamente eu falava já um certo nível de inglês, eu falava um certo nível também bastante limitado de espanhol e o português. Eu podia ficar com medo, eu podia ficar em casa. O que eu fiz? Eu comecei a ligar, porque aqui nos Estados Unidos você recebe todo dia um bloco desse tamanho de papel no seu correio. Oferta de serviços, oferta de um monte de coisas que tem aqui nos Estados Unidos. Boleto de cupom de desconto, essas coisas todas. O que eu fiz no início para treinar meu inglês? Ligava para esses boletos, passava o dia ligando para o boleto. Aqui a ligação é de graça, você não paga para telefonar. Passava o dia, eu passei eu acho que um mês mais ou menos. Minha mulher está aí assistindo, a Simone, ela não deixa eu mentir. Eu passava o dia ligando para os caras. Olha, eu não falo muito bem inglês, você pode falar devagar para eu entender? O que você faz? O que você vende? O que é isso? Qual é o nome desse produto? Como é que é esse negócio que põe no teto que você faz mesmo? Eu não sabia o nome das coisas. Você pode mandar um técnico aqui em casa para fazer um orçamento para mim? Eu precisei pagar uma escola de inglês para começar a aprender inglês e melhorar o meu inglês? Não. Você pode fazer isso. Hoje, inclusive, muito mais fácil. Você pode, através da internet, através do Instagram, se conectar com gente do mundo inteiro e começar a falar a língua que você deseja falar. Qualquer língua hoje ela é muito bem aceita no mundo inteiro. Logicamente, a gente tem algumas línguas que são âncoras. Alemão, chinês, francês, inglês, espanhol são línguas âncoras que são faladas por maiores quantidades de pessoas, né? Mas você pode aprender a língua que você quiser se conectando com gente do mundo inteiro hoje. Está na sua mão, você não precisa pagar nada por isso. Estou dando só um exemplo, tá, pessoal? Então, ao invés de a gente ficar aprendendo com os erros, sempre aprender antes de errar. Isso é mais sábio, isso é sabedoria. Aprender com os outros, ouvir conselhos, ouvir pessoas que já passaram por situações parecidas com as quais nós estamos passando, né? Desistir cedo e sempre. Tem muitas pessoas que, não deu certo aqui, desistir. Olha para trás e vê quantos planos você deixou para trás. Quantos projetos ou processos ou iniciativas da sua vida que você começou e não concluiu? Será que esses projetos ou processos não poderiam ter se transformado em algo grandioso? Imagina se Bill Gates olhasse e falasse, esse troço aqui não vai dar certo não. Deixa para lá, joga fora. Não existiria a Microsoft. E a gente brinca com essas marcas grandes, mas é assim que funciona. Quem disse que você não foi talhado, desenhado para descobrir algo grandioso? Algo talvez que você ache que seja uma bobeira, poderia ser algo extremamente essencial na nossa sociedade, na nossa comunidade, né? Então, ao invés de... Aqui no Liga Não, eu risquei sem querer aqui, mexendo no mouse, tá, pessoal? Depois eu apago e a apresentação que vai para vocês não vai com isso, não. Então, não tenha medo e não desista. Não pare. Perseverar intensivamente. Ou seja, leva lá da escadinha, fazer e repetir. Fazer e repetir. Repetir, repetir, porque é na repetição que nós vamos criando prática e habilidade. Não cair em maus hábitos. O mau hábito tende a nos levar a desligar, a perder o foco. Então, lutar pelos bons hábitos. Nós vamos ver algumas dicas daqui a pouco sobre isso, né? Sempre agir com segurança, né? Não ficar preocupada. Será que essa minha tomada de decisão pode dar algo errado? Será que eu posso tropeçar? Será que eu vou afetar alguém? De novo, se a gente não arriscar, se a gente não botar a cara adiante, logicamente a gente não vai fazer tomadas de decisão que possam influenciar a saúde, né? Financeira ou saúde, nossa saúde corporal, nossa saúde familiar, relacional com as pessoas com que a gente ama e com que a gente convive. Mas a gente tem momentos da vida que nós temos que tomar decisões que podem implicar, inclusive, transformações drásticas. Mas é virtuoso, pode trazer fruto positivo através disso. Eu não tenho dúvida nenhuma. E mesmo que talvez alguma coisa saia errado, vai existir um grande aprendizado. Eu tive que tomar uma grande decisão na minha vida, eu e minha esposa, de vir viver nos Estados Unidos. Deixamos carreira para trás aí no Brasil, deixamos uma série de coisas. Não deixamos no sentido de abandonamos, deixamos que interrompemos porque entendemos que esse novo momento aqui poderia ser virtuoso. Poderia ter dado tudo errado, poderia ter acontecido talvez circunstâncias não favoráveis, mas na pior das hipóteses, teríamos tido 1, 2 ou 3 anos de aprendizado bastante grande, não só da língua e da cultura, mas de conhecimento de pessoas e conhecimento de circunstâncias que, ao voltar para o Brasil, isso poderia nos qualificar de forma diferenciada. Tivemos a chance de estudar e de fazer uma série de outras atividades. Então, assim,
mesmo que dê errado, né? A gente tem alguns amigos que dizem assim, quando deu errado é porque deu certo. Porque o errado que deu na nossa cabeça e na forma nossa de pensar é o certo, porque é aquilo que vai nos conduzir dentro de uma nova trilha. Enfim, não deixe de arriscar, não deixe de perder oportunidades, porque através de uma simples oportunidade pode estar a transformação de vida que você está esperando, tá bom? Não pensar como vítima, a gente já falou da vitimização, ou seja, a gente tem uma tendência como ser humano de vitimizar, né? Eu não consigo porque a circunstância para mim não está boa, eu não consigo porque eu não tenho o dinheiro que eu gostaria de ter, eu não consigo porque eu ainda não tenho minha casa própria, eu não consigo porque a minha família ainda não é completa, eu só vou casar o dia que eu tiver dinheiro, casando eu só vou ter filho o dia que eu tiver uma casa, depois que eu tiver filho eu só quero o meu neto depois que minha filha estiver formada morando nos Estados Unidos. A gente vai começando a colocar uma série de barreiras que não precisa. Quem disse que você não pode ser feliz antes? Aonde está escrito que você não pode se realizar com pouco? Quanta gente que tem milhão, bilhão e se suicida porque não está satisfeito? Quem disse para você que o dinheiro é o fator da felicidade? Eu concordo com você que se você tiver um dinheiro diferente, você pode fazer coisas diferentes, você pode investir em coisas diferentes, você pode buscar cursos diferentes, viagens diferentes. Concordo com você, estou 100% na mesma página. Mas eu vou dizer para você, eu já passei por circunstâncias e eu diria que eu fui muito feliz. Não sei se a Maristela quer falar, pode falar. Não tem problema nenhum. Quem abriu o microfone aí não tem problema não, tá, gente? Mas é só coloca uma pergunta ou fala aí, não tem problema nenhum. Eu hoje, graças a Deus, eu posso dizer para vocês, eu sou uma pessoa extremamente realizada, extremamente feliz em todas as esferas da minha vida, profissionalmente falando, sentimentalmente falando, familiarmente falando. Não tenho hoje guerra declarada com absolutamente ninguém. Eu transito confortavelmente bem em todas as minhas relações, todas as relações resolvidas. Tem momentos da vida que nós temos que nos afastarmos de algumas pessoas, que são pessoas tóxicas, pessoas que não nos conduzem ao crescimento, pessoas que talvez não colaborem com o nosso processo de crescimento, mas a partir do momento que você resolve isso, você é feliz. Mas eu diria para vocês que eu fui muito feliz na época que eu era estagiário e meu dinheiro mal dava para pagar minha faculdade. E eu era extremamente feliz, porque eu conseguia ver que através do meu estágio eu produzia, eu gerava resultado, aquele dinheiro que eu ganhava eu conseguia me equipar, que era com estudo, que era com a formação, e aquilo me dava a sensação do crescimento, porque eu conhecia mais, eu conseguia avançar mais, eu conseguia um processo diferenciado na minha vida profissional, e eu comecei a me relacionar com outras pessoas, ou seja, e ganhando muito pouco, era um salário de estagiário, mas eu era muito feliz. Então, assim, não vamos atrelar para as nossas vidas o vitimismo, ou seja, se eu não tiver, eu não faço. Não existe. Você pode fazer tudo aquilo que você intencionar fazer, desde que você planeje, com intencionalidade, de novo, e com o foco no objetivo correto, tá? Não deixa a vida te levar, não. Descansa no talento. Tem muita gente que fala, no meu caso, eu poderia falar, eu já falo 3 línguas, já sou graduado, já sou pós-graduado num MBA internacional, já vivo nos Estados Unidos e ganho em dólar. Para que eu vou ficar fazendo palestra lá para a pluriversidade? Rapaz, vou para a praia, vou fazer meu surf aqui, vou andar de moto pelas estradas dos Estados Unidos, deitar na cadeira e descansar. Não faz isso não. Sabe por quê? Se você conseguiu alcançar algo diferenciado para a sua vida, usa o caráter que a vida te moldou. Ou seja, se você conseguiu intencionalmente alcançar alguma posição, aquilo que eu falei, segura numa pessoa grande, se atrela a uma pessoa grande. De repente, hoje você é uma pessoa grande. De repente, hoje você está numa posição de destaque. Né? A gente vê, e eu queria tomar como exemplo, se elas me permitirem, Lidinha, Patrícia e Rô, elas estão num processo de coordenação da Pluri. Eu não faço ideia como elas vivem, eu já falei isso para elas, porque eu vou dormir e elas ainda estão na Pluri. Eu acordo, elas já estão na Pluri. Então, assim, eu não sei como é que elas vivem, se elas conseguem fazer alguma coisa ou dormir. Mas, enfim, elas poderiam estar numa posição completamente de descanso. Por mérito, inclusive, porque elas já criaram, desenvolveram e bombaram a Pluri. Hoje a Pluri, eu acho que eu posso dizer isso, eu não tenho tanta intimidade assim com a Pluri, mas eu acho que eu posso dizer pelo que eu já observei, a Pluri é um mover que anda já sozinho. Ela já está madura, ela está caminhando sozinha. Elas poderiam sim se dar o luxo de deixar a Pluri rodar um pouquinho. Com toda a humildade, elas continuam
se envolvendo e se movendo na Pluri. Eu estou usando elas, que é um exemplo que vocês conhecem. Então, talvez vocês, porque eu digo por mim mesmo, eu já poderia estar numa posição de descanso. Eu sei que minha mulher não vai abrir o microfone aí para me brigar e nem para me bater, porque ela fala, não, você tem que fazer isso, você tem que estudar, você tem que não sei o quê. Mas eu poderia estar numa posição de descanso. Mas o meu coração arde. Por quem? Por pessoas. Onde tiver gente com sede, eu estou lá. Ou para aprender ou para dividir o que eu já aprendi. Porque é na divisão que a gente multiplica. Então, esse caráter moldado pelo coração ardendo do amor é que faz com que a gente avance. Tá? Para aprender na graduação dos cursos formais, tem muita gente que entende e deposita o aprendizado nos cursos formais. A Pluri está aí disruptivamente para comprovar exatamente o oposto. Você não precisa fazer um Dom Cabral, você não precisa fazer uma Fundação Getúlio Vargas, e não estou dizendo que eles não servem, muito pelo contrário. Minha formação toda foi com eles, eu reconheço e acho que são instituições extremamente sérias, IBMEC e tantas outras aí no Brasil, que você deve sim procurar e fazer cursos de certificação formal. É ótimo, é legal e bacana, preenche bem o currículo. Mas nunca deixe de crescer com os encontros da vida, ou seja, pluriversidades que estão espalhadas por aí. Né? Pluriversidade pode estar num encontro que você faça virtual com uma pessoa. Se você um dia quiser tomar um café comigo e a gente passar uma hora discutindo uma série de assuntos, isso é fantástico, porque eu vou crescer com você, você vai crescer comigo, e isso é pluricrescimento, ou seja, crescimento diversificado entre pessoas que estão dispostas a seguir um mesmo caminho, uma mesma trajetória, que são crescimentos. Mesmo em posições opostas, né? Eu vou crescer para a área do recurso humano, do relacionamento pessoal, e você vai crescer na área espacial. Você gosta de foguete, da luz e das estrelas. Não tem problema, mas nós podemos trocar virtude e crescermos juntos, tá bom? Seguindo na ordem prática aí, o crescer acidental e o crescer intencional. Semana passada eu falei que ia dar umas dicas práticas, e aí estão as dicas práticas no quadrinho da direita. Então, tem muita gente agora que vai vestir carapuça, vai puxar a orelha, essa coisa toda. Você que faz isso com você mesmo. Eu não conheço você e não fiz isso pensando em você. Mas não tem dúvida, a gente é ser humano e a gente se encaixa nisso aí. Mas antes eu queria dividir com vocês esse dizer do Jim Rohn. Jim Rohn é um executivo bastante renomado no âmbito internacional. E ele diz, "Your life does not get better by chance." A sua vida não fica melhor por acaso. It gets better by change. Ela fica melhor pela mudança. Então, a sua vida não vai ser melhor pelo acaso. Ela vai ser melhor pela mudança, by change. Então, meu irmão, quem muda você inicialmente é você mesmo. Valeu? Dica número 1 para você mudar. Ser pontual. Eu vi que teve gente que entrou aí com 30 minutos da palestra começada. Não é por mim. A palestra é para você. Então, assim, a pontualidade, ela é um fator virtuoso. Eu comentei, inclusive, no encontro passado, que eu apanhei com isso aqui nos Estados Unidos. Nós, brasileiros, somos muito deseducados com o horário. Eu fui bastante. Quando eu cheguei aqui, eu chegava nos encontros, tipo, era 7, eu chegava às 7h10, 7h05. E eu via que o pau já estava comendo, ou seja, os assuntos já estavam rolando, as interações acontecendo. E aí eu perguntei para um americano, falei, cara, eu perdi o quê? Não sei o quê. Ah, você perdeu tudo, porque o cara na introdução já contou o foco, o objetivo e a razão e o porquê do negócio. Falei, caraca, ele falou, você chegou atrasado. Quando é 7 horas, é 7 horas. Então você chega 10:07, você bate um papinho, toma uma água, um cafezinho, conversa com alguém e pega o fio da meada desde o início. Então a pontualidade não está ligada a questões de chatice ou frescura. A pontualidade é algo interessante para que a gente domine a nossa vontade sobre nós mesmos, né? A pontualidade nos diz e diz para nós mesmos o seguinte: eu preciso ser pontual por causa de outro, não por causa de mim mesmo. Eu preciso ser pontual porque alguém vai começar na hora certa, porque alguém chegou na hora certa. Eu preciso ser pontual porque alguém se preparou para me receber na hora certa, né? Então eu já diria para você, se você é uma pessoa que não é pontual, está aí um dos primeiros fatores a você provocar a sua própria transformação. Passa a ser pontual e começa a perceber o quanto isso vai fazer diferença nos seus relacionamentos, no mínimo, tá?
Avisar com antecedência. Você tem o hábito de, quando declina de um encontro, de uma agenda, de um médico, de um psicólogo, de uma aula, de um compromisso que você marcou com alguém, você tem o hábito de ligar antes para dizer não vou mais ou estou atrasado? Não é ligar depois do horário, não. Né? Se você marcou comigo às 8, você me liga às 9 dizendo: ô, Marção, cara, não deu, cara, você me desculpa aí. É ruim. Porque eu fiquei até às 9, quando foi a sua ligação, esperando vocês sem saber o que estava acontecendo. Então, é importante o aviso com antecedência. Então, se você marcou comigo de encontrar amanhã e hoje você descobriu que amanhã você não vai, você me liga hoje e fala: aí, Marção, cara, surgiu uma situação, eu não tenho como. Vamos remarcar? Não tem problema nenhum. Né? E isso, por que eu estou dizendo isso? Porque eu também não entendi. E vim aprender isso e entender. Isso molda o nosso caráter da assertividade, a fazer o que é correto, a fazer o que é transparente, a fazer o que é limpo e a fazer o que é justo, porque nós, na verdade, estamos interagindo com pessoas. Então, se eu sou pontual e se eu dou antecedência, se eu antecipo as situações ou circunstâncias, eu estou, na verdade, respeitando a outra pessoa. Né? E isso cria um valor relacional muito fantástico. A partir do momento que, se vocês não fazem isso, passarem a fazer, observem. Vocês vão ser diferenciados por isso, vão ser reconhecidos de forma diferente, tá? O hábito da gratidão, o agradecimento. Isso aqui que nós vamos passar são coisas simples, tá, gente? E isso aqui são pontos até que o John Maxwell trata em um capítulo praticamente do livro. Se a gente for meter o pé dentro daquele livro lá, vocês vão ver que tem coisas absurdas que a gente precisa mudar. Então, o agradecimento, a gratidão é algo fantástico por coisas que a gente recebe e até não recebe. Porque se não recebemos é porque poderia, inclusive, fazer mal. Então, a gratidão é algo sublime e fantástico. Né? Cumprir o combinado é o comprometimento. Né? Tudo que a gente declara estar comprometido ou envolvido é muito importante. E a gente vê que é uma característica muito do brasileiro. E, de novo, eu sempre gosto de usar exemplos práticos, porque fica claro. Você vê, eu não sei o número certo, mas eu acho que nós tivemos aí perto de 200 inscritos para hoje. Né? E nós estamos aí com praticamente 70 pessoas, 71 pessoas. Né? Tem pessoas que se comprometeram em estar, a Pluri prepara toda a plataforma, a Pluri prepara toda a estrutura e vem 70, 130 pessoas não vêm. Né? Então, isso é comprometimento. Primeiro com elas, delas com elas próprias, né? Porque eles estão deixando de absorver algo que possa fazer sentido. E segundo, com a própria Pluri, que se organizou para todo o processo. Né? Reconhecer o esforço do alheio, ou seja, lembrar, no caso, eu tenho uma gratidão significativa pela Pluri, eu não canso de declarar isso para as meninas, porque realmente o que elas fazem é incansável, o que elas fazem é fenomenal, porque é alcançar, lidar e tratar com pessoas. Então, eu acho que deve ser sempre reconhecido. Né? E eu tenho esse hábito, não só de reconhecer, como agradecer tudo e a todos, a todo momento, porque eu sei que nada disso, nada do que eu tenho vivido seria pelas minhas próprias mãos. Né? Se não houvesse um envolvimento de diversas pessoas, se as circunstâncias não fossem movidas nesse sentido, eu jamais estaria onde estou e fazendo o que eu faço. Sempre com educação, né? O pedir por favor, o pedir licença, o ser correto no comportamento. Então, eu estou dando algumas dicas aqui, práticas, que a gente pode começar hoje a ser diferente. O nosso caráter já pode ser transformado no dia de hoje. Ser ético parece tão simples, né? Eu sou ético. Será que se você achar um dinheiro no chão que é seu, você não vai olhar para o lado, pisar em cima dele, pegar e enfiar no bolso? Ou você vai pegar e correr num achado e perdido mais próximo e entregar dizendo que alguém perdeu? Por incrível que pareça, se você vier viver aqui nos Estados Unidos, aqui as pessoas fazem isso. As pessoas acham carteiras, acham dinheiros, acham cartão de crédito jogados, perdidos. E o que elas fazem? Buscam um achados e perdidos mais próximo, uma polícia, para entregar. Eu já achei vários celulares em aeroportos, que eu viajava bastante antes da crise. Então, em aeroportos, essas coisas todas, o que você faz? Pega o celular, vai no agente policial, no agente de segurança de um aeroporto, de uma estação de trem, seja onde for, fala: alguém deixou cair. Ele vai buscar pelo telefone. Porque se alguém vai ligar de volta para o telefone. Né? Então, é ética. Ética, ela é praticada, sabe quando? Quando ninguém vê. Quando é só você com você mesmo. É aí que a ética funciona.
Quando você está na frente de outro, isso é uma ética teatral, né? Para a gente simplesmente demonstrar para o outro. Mas a ética verdadeira é quando nós estamos sozinhos conosco mesmo. Responder com educação sempre. É lógico que tem hora que a ira e a fúria está aqui, está estourando o tampão da cabeça, né? A gente está para esfumaçar. Mas o controle e o domínio próprio, eles são fonte de sabedoria também. Então, tem hora que a gente tem que talvez até engolir 2, 3 sapos para que a gente seja virtuoso e sábio no nosso agir, no nosso falar e no nosso cuidar com as outras pessoas, né? E a gratidão, de novo, aparece aí para concluir o processo de transformação. Ou seja, isso são atitudes simples, tá? Eu não falei nada de conhecimento ainda, não falei nada em mexer no comportamento socio-relacional, no comportamento informativo, e isso são só comportamentos de caráter e comportamentos de demonstração corporal. Nós estamos acabando, tá, pessoal? Nós já vamos abrir aí o vídeo e o áudio para que a gente possa interagir um pouquinho. Habilidades são muito importantes. Skill, em inglês, significa habilidades. Então, procure ficar de olho nas suas habilidades. Quais são as suas habilidades? Faça testes de aptidão, isso é muito legal para a gente auto se conhecer. Se você já sabe, você já tem uma virtude, você já tem um ponto de começo, você sabe quais são suas habilidades, invista nelas. Se você não sabe, faz um teste de habilidade, tem muito profissional que faz isso. Faça um teste de habilidade para você conhecer quais são suas habilidades mais fortalecidas, foque nelas, adiante nelas, né? Pode ser o aprendizado, leitura dinâmica, audição, você tem audição aguçada, você é um palestrante, enfim. Descubra suas habilidades e foque nelas, porque não tenho dúvida, vocês crescerão mais aceleradamente. Tá? Aqui é o que eu falei, existe o Mastermind das 15 leis do crescimento. A gente pode fazer isso de uma forma estruturada, mergulhar nisso de uma forma estruturada. São 16 encontros para você fortalecer essas suas habilidades e as suas atitudes. Ele é bastante introspectivo, você tem que ir lá dentro, porque nós vamos trabalhar você no detalhe, tá? Aprender e iniciar o mover do novo comportamento. Então, você vai aprender os conceitos de como e onde, quais são essas áreas, essas habilidades que você vai usar para mover, para sair do seu status quo e fazer a sua autoavaliação dentro da circunstância, do seu alvo e dos recursos que você tem. Então, você vai ter uma chance belíssima e, de novo, não precisa ser através de sala de aula, mastermind, comigo ou com qualquer outro profissional que seja. Se você já leu o livro, você já vai sentir e vai ver a diferença em relação a isso. Eu queria agradecer mais uma vez a Pluri, a vocês todos o tempo. Primeiro, por vocês se predisporem a conhecer e entender como é simples, mas é bastante sutil e delicado mover na curva do crescimento das suas próprias vidas, sejam elas pessoais ou nas áreas pessoais ou nas áreas profissionais. E, de novo, não se esqueçam, eu sou muito fã do conceito da significância, porque o sucesso ele é estanque, ele para só em você, e a significância é quando você agrega valor através da sua vida na vida de uma outra pessoa. O sucesso vai vir da mesma forma, só que com um sabor bastante diferenciado que as outras pessoas vão perceber em você valor agregado, tá? De novo, aqui vocês têm minhas mídias sociais, podem tirar foto, podem se conectar, eu conecto direto com vocês e estou à disposição.